Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus sempre ilumina os nossos passos. Há uma vocação, um chamado, conforme diz a primeira leitura. Há um desígnio, um plano de Deus para todos, para nós. E esse desígnio de Deus só pode ser coisa boa. Deus quer o melhor. Ele é o nosso Pai do céu. Imagine, como disse Jesus, se teu filho te pedir um pão, você vai dar ele uma serpente? Se pedir um pão, você vai dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Fica aí esse pensamento da palavra de hoje. Agora eu quero falar sobre o símbolo da Amazônia. Em primeiro lugar, refere-se a uma região muito grande da América do Sul, a Pan-Amazônia. No Brasil, pelo menos 60% do território brasileiro pertence à Amazônia. Imagine o Mato Grosso, Mato Grossão, Tocantins, o Maranhão, onde eu trabalho, o Pará, Parazão, o Amazonas, Rondônia, Acre. Mas além disso, 8 países que fazem divisa com o nosso país. Então a primeira coisa que eu queria acentuar é isso. O símbolo refere-se a uma grande região, enorme, onde moram aproximadamente 30 milhões de pessoas. Relativamente, a população é rarefeita, porém tem sua importância geográfica, sua importância também antropológica, porque ali vivem, conseguem ainda sobreviver populações originárias, que também são relativamente são numerosos. Quando que surgiu a ideia de fazer um símbolo sobre a Amazônia? Olha aqui, em julho de 2013, quando o Papa veio ao Brasil, ele tinha sido recém-eleito, ele teve uma reunião com os bispos do Brasil. E ali ele disse literalmente isso que eu vou ler. Vários desafios na Igreja do Brasil. E ele fala no último desafio. Há um último ponto no qual gostaria de deter-me e que considero relevante para o caminho atual e futuro, não só da Igreja do Brasil, mas também de toda a estrutura social, a Amazônia. Ele falava, naquele momento, que era necessário consolidar o rosto amazônico da Igreja. 2013. Em outubro de 2017, ele convocou oficialmente o Sínodo Especial para a Amazônia. E em janeiro de 2018, em Puerto Maldonado, no Peru, ele deu início ao processo de escuta, de preparação para o sínodo. Eu acentuo isso aqui pelo seguinte: o sínodo da Amazônia não está ligado a conjunturas próximas de nenhum país, incluindo o país do Brasil. Vocês sabem que houve uma repercussão enorme na imprensa, etc. Mas só para dizer, em 2013, 2017, então, o sínodo independe das conjunturas próximas e imediatas que estão vivendo em cada um dos nossos países e também no Brasil. O processo de escuta
durou 1 ano e meio. Como fruto, teve um documento preparatório. Nesse documento, procurou-se ouvir a voz da Amazônia, o clamor da Amazônia. E aqui 2 clamores, 2 gritos. Primeiro, o clamor da terra, o clamor da natureza, o clamor das matas, dos rios, do bioma amazônico. E, em segundo lugar, o clamor dos pobres, dos ribeirinhos, dos indígenas, dos povos originários. E aqui imagine a importância dos quichuas no Equador, no Peru, e os indígenas da Bolívia e também do Brasil. Esse instrumento do trabalho propõe uma ecologia integral para responder a esses 2 clamores e uma renovação da igreja. Aí vem o sínodo, durou 3 semanas em Roma. Quantas pessoas estavam lá? Primeiro estava o Papa, que participou de todas as sessões plenárias, todas. E ele mesmo disse: eu quero ser considerado como um dos padres sinodais. Além dele, tinha mais 184 pessoas com direito pleno de palavra e de voto. Mas, além disso, havia mais de 80 pessoas. Estavam lá especialistas, tanto na área, digamos, das ciências biológicas, etc., da ecologia, mas também da teologia, da pastoral. Eles eram 25 em número. Por sinal que nós tivemos lá alguns brasileiras de alto coturno, não era gente mesmo, dessas universidades, desses especialistas nessa questão. E além disso, havia os auditoras, que eram em número de 55. Aqui há de se afirmar a presença de 2 grupos de pessoas, das mulheres, uma presença muito significativa, tranquila, porém muito significativa, e dos vários indígenas. Eu fiquei admirado quantos indígenas competentes, bem preparados, que estão plenamente à altura do diálogo, da discussão. E aí a dinâmica que se seguiu na aula sinodal, o ouvir. Primeiro, ouvir. Cada pessoa com direito a 4 minutos, inscrevendo-se, ouvir. Por dia nós escutávamos na base de 60 pessoas. E também depois os grupos menores, vários grupos conforme a língua, na língua portuguesa acho que nós tínhamos 3 ou 4 grupos, e também, além disso, grupos de trabalho específico. Então essa é a dinâmica. O resultado é o documento final, que já está publicado. Você pode entrar no site do Vaticano, você vai encontrar. Impresso em língua portuguesa, ele rapidamente já vai sair também. Esse documento, esse texto, ele não é decisivo. As pessoas às vezes pensam que é uma decisão, não é não. O sínodo é consultivo. Porém, uma opinião nascida dentro do sínodo, é um consenso, tem uma força enorme dentro da orientação da igreja. Então, de um lado é consultivo, ele é oferecido ao Papa. O Papa, e certamente ele disse que quer escrever
antes do final do ano, uma exortação pós-sinodal. Algumas exortações passadas foram importantíssimas na vida da igreja, tiveram uma repercussão doida. Nós esperamos que o mesmo aconteça com essa questão da Amazônia. Rapidamente, o conteúdo do documento final. Primeiro, um convite à conversão integral. A vida cristã, fundamentalmente, é um processo de conversão. Então, aí nós temos que nos converter, mudar a nossa opinião. Eu acho que o primeiro ponto é conhecimento. Eu fico admirado, uma grande parte do nosso país não tem nem ideia do que seja a Amazônia, as suas distâncias, as suas águas, os seus povos. Então, primeira coisa, o conhecimento, o que está acontecendo realmente. E aí, há uma proposta nessa conversão de 4 específicas. A primeira, uma conversão pastoral. A igreja tem que ter uma atitude samaritana, em primeiro lugar. O que o samaritano fez? Inclinou-se sobre o que estava à beira do caminho. Samaritana, misericordiosa, teve compaixão de escutar o gemido, o sofrimento, e solidária. Tomou o que estava na beira do caminho e pôs em cima da sua cavalgadura. Uma igreja, portanto, samaritana, misericordiosa e solidária. E aqui aparecem os vários rostos. Ao rosto do indígena, ao rosto dos trabalhadores rurais, ao rosto dos afrodescendentes. O número de quilombos, por exemplo, em Maranhão é muito grande, no sul do Pará, no Tocantins, também no Mato Grossão. Então, os afrodescendentes. A igreja também que escuta os migrantes. Rondônia é um lugar de migração. De repente, um lugar que não tinha ninguém começa a receber pessoas do país inteiro. E também outros que vêm da Venezuela, etc., muitas regiões. O certo é que, sem esquecer também a questão urbana. A gente pensa na Amazônia com suas grandes matas, mas nós temos ali Manaus, 3 milhões de habitantes. Ali se juntam gente de todo lugar. Também muitos indígenas destribalizados. Muitos pobres. São Luís do Maranhão, minha cidade. Bairros, a maior parte da cidade nasceu de ocupação, sem o acompanhamento do Estado mínimo. Então, há uma questão urbana, a Belém do Pará, grande cidade. Então, essa conversão, primeira, a conversão pastoral. A segunda, a conversão cultural. Nós temos o anúncio do Evangelho, não é impor uma cultura. O anúncio do Evangelho tem que se limitar àquilo que é o núcleo do Evangelho. As culturas locais têm que ser respeitadas naquilo que elas têm de bem. E, de certa maneira, teologicamente falando, o Espírito Santo, ele nos precede. Desde o início, os santos padres diziam que as sementes do verbo, da palavra de Deus, já estão semeadas nas todas as culturas. Então, reconhecer aquilo que já existe dentro das culturas locais, também das culturas indígenas, de não impor culturas, né? E, por sinal, que muitas vezes a cultura que nós impomos não é boa.
Imagine a cultura da destruição, do consumo, que não é bom não, de transformar tudo em lixo, descarte. A terceira conversão é a conversão ecológica. Mudar nossa cabeça a respeito de como nós devemos viver com a natureza. Não imaginar a mineração, um exemplo, a mineração. Esses desastres que têm acontecido têm aberto os nossos olhos, né? Que esse jeito não é bom para ninguém. Dessa maneira só deixa destruição. Então, conversão ecológica, a convivência adequada com aquilo que a natureza nos dá, viver de maneira equilibrada. E finalmente uma conversão sinodal, no sentido que a espiritualidade nossa é uma espiritualidade que reflete a comunidade, né? Há grupos humanos, sínodo, caminhar junto. E aqui entra os vários setores da igreja, e eu vou chamar a atenção para todos, porque é o que deu mais repercussão na imprensa. Primeiro, a presença da mulher na igreja. Chamou-se a atenção que nas comunidades, especialmente aquelas comunidades muito distanciadas, a presença da mulher é fundamental. São líderes, são ministras de Eucaristia, etc. Então, esse é chamado de atenção. Ali se falou na possibilidade de oficializar o ministério do diaconato para as mulheres, um pedido para que esse processo continue a ser estudado. E entra a questão que chamou mais atenção, dos homens casados, provados, comprovados em latim viri probati, que poderiam receber a ordenação sacerdotal. Eu só digo o seguinte: o texto está aí, né? Pede-se isto, não é nada decisório, mas porém eu acho assim, o fato de nós discutirmos isso com toda a liberdade, isso tem algum significado, sim. Finalmente, observações finais. Mudar a nossa pastoral, marcada por uma pastoral chamada de visita. O padre chega, uma equipe chega, fica um dia e depois vai embora. Para uma pastoral de presença. Então, nós precisamos mudar a nossa pastoral, tanto nos bairros populares, como também nessas comunidades longínquas, para uma pastoral realmente de presença. E estamos de acordo quanto ao sentimento de defender a Amazônia e seus povos. E o Papa, e a consideração dele, ele disse assim: olha, as questões não se resolverão por remendos. Tem um probleminha aqui, você remenda, tem outro aqui, remenda. E ele nos convidou ao que ele chamou em espanhol de transbordamento. Então, talvez uma citação de São Paulo apóstolo, dizendo o seguinte: onde o pecado foi grande, a graça foi muito maior. O transbordamento de responder todas essas questões com muito amor e com muita generosidade. É isso que o sínodo da Amazônia espera transmitir. Eu pessoalmente tenho uma esperança muito grande que nós realmente precisamos entrar numa outra fase com respeito à Amazônia em geral, mas particularmente no nosso caso, com a Amazônia brasileira. Que Deus assim nos ajude. Vamos ficar de pé. Francis, né? E vamos lá.
Então vamos unir os nossos corações, nossas intenções, apresentando ao Senhor as nossas preces.